E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que ele é muito importante em relação à reforma tributária e você, que é um incorporador, que é um loteador ou um empresário, num contexto geral, que tem fornecedores que estão no Simples Nacional, que estão no lucro presumido, no lucro real. Que hoje eh, a gente vive, né, um sistema de tributação que a gente já conhece, com base na cumulatividade. Alguns tributos são não cumulativos, mas com o advento da reforma tributária, nós vamos perceber uma mudança nessa sistemática de tributos, de apuração de tributos. E com essa mudança nessa sistemática de apuração, os preços que você pratica, tanto como fornecedor, mas também como um adquirente, como um consumidor, eles também serão impactados, tá? Eles serão, na verdade, severamente impactados, porque é uma mudança de cultura na precificação. Isso vai diretamente impactar você que está nessa cadeia produtiva, adquirindo mercadorias, adquirindo serviços destes fornecedores, pessoas jurídicas principalmente. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? O impacto da reforma tributária no seu preço de venda, no seu preço de aquisição, principalmente, tá? Nesse vídeo. E também no final desse vídeo eu vou te dar um guia, tá? Um guia simples, no fim das contas, de como você pode negociar os preços de aquisição que você tem com os seus fornecedores pós-reforma, né? Pensando em planejamento tributário principalmente, como você pode estabelecer um preço inicial de negociação sem que você arque com mais custos do que o necessário e sem que o fornecedor ele também não tenha nenhuma perda para início de conversa. Tá? Então vamos falar sobre isso hoje. Então, para a gente começar a entender como que vai funcionar a precificação dos serviços, das vendas de mercadoria com a reforma tributária, é muito importante entender como que funciona hoje essa sistemática, tá? Como que funciona hoje, de forma bem resumida? Nós temos, de forma bem assídua, um regime cumulativo de apurações, pensando principalmente em PIS e COFINS, tá? Então, o que quer dizer esse regime cumulativo? As aquisições que eu tenho como empresário, eu estando no lucro presumido, no lucro real principalmente, elas não me geram créditos. Então, por exemplo, eu compro uma mercadoria e nessa mercadoria, além de ter o valor da mercadoria em si, tem um valor ali de ICMS. Vamos supor que de uma mercadoria de R$ 100, R$ 20 é de ICMS. Então, esses R$ 20, eles não são passíveis de compensação para a maioria dos negócios, por exemplo, né, no contexto imobiliário. Eu, como incorporador, se eu compro materiais de construção, para usar na minha obra, eu não vou conseguir, recuperar esse valor de ICMS que eu estou pagando embutido no preço. A mesma questão é para os serviços contratados que você tem. No preço desses serviços, a gente tem o ISS dentro deles. Então você não consegue recuperar, porque o ISS é um imposto cumulativo, você não consegue recuperar. E no fim das contas, esse tributo que você não consegue recuperar, que fica embutido no seu estoque, vai virar um custo, vai virar uma despesa para você. Para além dessa questão da cumulatividade, óbvio que para o ICMS, por exemplo, algumas empresas conseguem, né, é uma premissa do ICMS, a circularização de mercadorias ou de serviços, algumas empresas conseguem compensar, né, se creditar do ICMS, quando elas principalmente trabalham com circularização de mercadorias. Não é o caso de uma incorporação de loteamento, por exemplo, que não são contribuintes de ICMS, mas essas empresas elas conseguem aproveitar do ICMS. E algumas empresas do lucro real, que apuram o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, elas também conseguem se compensar de alguns custos, é uma questão bem restritiva, mas elas conseguem se compensar de algumas aquisições específicas em relação ao PIS e à COFINS, tá? Mas as empresas do lucro presumido, por exemplo, elas não conseguem se compensar porque elas estão ali abarcadas no regime cumulativo. Dito isso, para além dessa questão da cumulatividade que a gente percebe hoje no nosso mercado, a tributação, ICMS, ISS, PIS, COFINS, tirando o IPI, ela está embutida no preço.
Que isso quer dizer? Quando um fornecedor de material seu, por exemplo, ele te cobra R$ 100.000 para te entregar uma mercadoria, para te entregar um lote de materiais para construção, dentro desses R$ 100.000 já estão incluídos os impostos daquela operação. Então, ele, por exemplo, te cobra esses R$ 100.000. 70.000 desta cobrança compete à mercadoria efetivamente. Mas esses outros R$ 30.000, eles vão competir ao PIS, a COFINS, ao ICMS e, se for um serviço, ao ISS, tá? Dentro desse preço. Então, o imposto ele está embutido no preço nas suas aquisições. Como eu falei, o IPI ele não se aplica a esse contexto porque ele é cobrado por fora. Então hoje a gente vive essas duas características principais. O imposto, em sua maioria, ele é cumulativo, pensando aqui na nossa questão da atividade imobiliária. A maioria deles são cumulativos, se não todos, excluindo o lucro real, que tem a questão do PIS e da COFINS não cumulativa, que você tem alguns créditos restritos, mas ainda tem. E o imposto ele está embutido no preço. Quando você compra uma mercadoria de R$ 100.000, R$ 30.000, por exemplo, já é tributo que está embutido no preço. E esses R$ 30.000, na grande maioria dos casos, você não consegue recuperar. O que muda com o advento da reforma tributária? Vão mudar essas duas questões que eu falei, a questão da cumulatividade e do imposto embutido no preço. Em relação à cumulatividade, para as empresas do lucro presumido e do lucro real, nós vamos observar a extinção dessa cumulatividade, pensando em PIS, COFINS, para a maioria das empresas em relação ao ICMS, pensando aqui em incorporadoras e loteadoras que não são contribuintes de ICMS, por exemplo, é um imposto cumulativo para essas empresas, e em relação ao ISS, que já é um imposto cumulativo por si só. Então, essa cumulatividade desses impostos vai ser extinta, porque esses tributos eles serão extintos também. E para dar lugar a essa cumulatividade que saiu, nós vamos observar um método de apuração com base na não cumulatividade. Lembra aquela não cumulatividade que eu falei do ICMS, do PIS e da COFINS não cumulativo? É algo próximo dessa metodologia de apuração, mas aqui em relação à reforma tributária, a premissa, isso aqui é muito legal e é muito importante que você preste atenção, tá? A premissa é que a não cumulatividade desses novos tributos, a CBS e a IBS, que eu vou deixar aqui na descrição, um vídeo onde eu falo sobre as alterações da reforma tributária de uma forma mais plena, de uma forma mais sólida. Aí depois desse vídeo você veja esse próximo vídeo, tá? Mas retomando, a premissa é que essa não cumulatividade ela seja plena, ela seja uma não cumulatividade extensa, extensiva. E o que isso quer dizer? Não vai haver aquela restrição que há no PIS e na COFINS não cumulativa, por exemplo, limitada a alguns custos específicos, algumas despesas específicas. Agora, quando a gente fala de CBS e de IBS, se a sua aquisição, o seu gasto, um custo da sua operação ou uma despesa da sua operação, ela no documento fiscal tiver algum destaque desses dois tributos novos, esse destaque, você é empresa do lucro presumido, você é empresa do lucro real ou você é empresa do Simples Nacional que optou recolher IBS e CBS de forma segregada, esse destaque vai se tornar um crédito para você. Então, para quem estava acostumado com aquela dinâmica de apuração cumulativa, que é basicamente pegar o seu faturamento e aplicar uma alíquota de PIS, de COFINS, do RET, por exemplo, isso vai mudar. Por quê? Porque agora você vai ter os seus débitos de IBS, de CBS, com base na alíquota nominal, que ainda vai ser fixada pelo Senado Federal. Então você vai ter os seus débitos e agora você vai ter os seus créditos da não cumulatividade. Vão ser esses créditos de IBS, de CBS, nas suas aquisições, que eu, como eu mencionei, que a tendência é que seja de forma extensiva, não somente os seus custos, mas custos, despesas de marketing, despesas comerciais, despesas administrativas, que gerarem esses tributos de forma destacada, você vai poder utilizar como crédito abatendo dos seus débitos. Não só esses tributos de forma destacada, mas terão outras formas de se apurar um crédito
de IBS, de CBS, mas não convém mencionar aqui nesse momento, tá? Para além dessa questão da não cumulatividade, que já é muito interessante, agora a gente vai observar também a cobrança do imposto não mais embutida no preço. Agora, a cobrança do tributo de IBS, de CBS, ela é feita por fora do preço. Então, você vai ter, por exemplo, aquele caso de R$ 100.000 que eu falei. Se o seu fornecedor ele mantesse esses R$ 100.000 numa alíquota de 20% como simulação somente, tá? Não vai ser essa alíquota. Pode ou não pode ser, mas aqui é só simulação. Como uma simulação, você pagaria R$ 100.000 a título, da mercadoria em si, que é o preço do seu fornecedor da mercadoria, e como o tributo é por fora, você pagaria mais R$ 20.000, que estaria destacado no documento fiscal, tá. Então agora a mecânica, da apuração com base nessa reforma tributária é assim: não cumulatividade, então seus custos e despesas, eles vão gerar créditos para você abater dos seus débitos, e essa questão da cobrança por fora, tá? Você vai conseguir identificar exatamente quanto que aquele fornecedor ele vai pagar de IBS ou de CBS na nota fiscal, porque esse valor estará destacado. E agora a gente entra na discussão principal desse vídeo. Agora que você sabe como é o sistema atual, como vai ser o novo sistema de tributação, como ficam os preços de um sistema para o outro. Por quê? Porque hoje o preço o tributo ele está embutido no preço, certo? Então, é muito claro, na minha visão, que essa questão é muito importante, tá? É muito claro que se o seu fornecedor de material, por exemplo, ele cobra 100.000 hoje de você, e se ele, na reforma tributária, ele continuar cobrando R$ 100.000 de você sem nenhuma explicação, existe algo errado nesta negociação, tá? E eu vou te explicar por quê. Se o seu fornecedor ele te cobra hoje 100.000, lembra que eu dei aquele exemplo de que parte desses 100.000 é tributo e ele vai pagar. Então, tem imposto embutido, tem tributo embutido nesse valor que ele tá te cobrando, certo? Se ele continua te cobrando 100.000 depois da reforma tributária, ele vai cobrar o imposto por fora. Então lembra que no exemplo que eu te falei, ele te cobra R$ 20.000. Você vai ter que pagar R$ 120.000. Nesse contexto específico, se não foi feita nenhuma análise, nenhum aprofundamento em relação ao preço que está sendo cobrado, você, no fim das contas, você vai pagar tributo sobre tributo, certo? Porque nestes R$ 100.000 antes da reforma tributária, existiam ali R$ 30.000 que era de ICMS, que era de PIS, que era de COFINS. E ele mantendo esses R$ 100.000 por falta de atenção dele, por não planejamento, ele vai onerar a sua aquisição. Tudo bem que, de certa forma, você vai ter mais créditos para abater dos seus débitos, mas mesmo assim você vai ter um fluxo de desembolso um pouco maior. Por quê? O fluxo normal, né, pensando em avaliação de preço nesse contexto específico, é num primeiro momento ele tirar o imposto antigo que ele cobrava antes, porque esse imposto não existe mais. Então ele deveria trazer para você primeiro só o valor da operação em relação ao preço antigo que ele cobrava. Lembra, mais uma vez, eu sei que é repetitivo, mas isso tem que ser falado, tá? Para você não ter prejuízos financeiros. Antes da reforma tributária, o imposto estava embutido no preço, tá? Agora não está mais. Então, quando ele for te cobrar, num primeiro momento, pós-reforma, o ideal é que os valores dos tributos que anteriormente ele embutia no preço de oferta, né, do serviço ou da mercadoria dele, ele retire. Ele te mostre somente o valor da aquisição. Neste caso que eu tinha te mostrado, em média R$ 70.000. Aí neste exemplo, que eu fiz as contas aqui, 70.000, adicionando uma alíquota de IBS, de CBS de 20% de forma simulada, daria mais ou menos 84, R$ 85.000 que você desembolsaria para pagar para este fornecedor. E parte desses R$ 85.000 você vai poder se creditar. Esses 20% você abate dos seus débitos. Com toda essa explicação,
fica muito claro agora, eu ia fazer o passo a passo, mas agora fica muito claro o que que você tem que fazer para conseguir negociar os preços com os seus principais fornecedores, pelo menos. O que que você precisa fazer? Você precisa pegar quanto você paga hoje, né, em relação às aquisições de mercadorias, às aquisições de serviços, quanto você desembolsa efetivamente, e uma vez que você tem esse valor, o correto é você expurgar deste valor que você paga os tributos atuais, se for mercadoria, ICMS, eventualmente IPI, PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo. Se for serviço, tem a questão do ISS. Você expurga todos esses tributos porque eles não estarão mais embutidos no preço. Agora eles serão cobrados por fora. E uma vez que você tem esse valor líquido, só do preço da mercadoria efetivamente, é aí que começa a sua negociação, certo? É a partir deste valor, somente da mercadoria, que você começa a negociar os seus valores, as suas aquisições, os seus contratos com esses fornecedores. Por quê? Porque sobre esse valor dessa operação vai incidir IBS e CBS, que serão cobrados por fora do preço dessa mercadoria, destacado na nota fiscal, e você vai poder se utilizar para compensar dos seus débitos desses mesmos tributos. E o contrário, ele também é verdade. Você empresário, você como fornecedor de algum serviço ou de alguma mercadoria, você vai precisar fazer esse cálculo para que você não incorra em prejuízos para os seus clientes, principalmente aquelas pessoas jurídicas, e também prejuízos para você. Porque uma vez que você não faz esse tipo de cálculo, mantém o seu preço de venda de serviço de mercadoria, você só adiciona a IBS e a CBS na sua nota fiscal, provavelmente o seu preço ele vai ficar um pouco maior do que aquele preço do seu concorrente que se preparou, que fez o planejamento financeiro, o planejamento tributário dele e teve essa oportunidade de cobrar um preço melhor. Ele tendo um preço melhor, conseguindo manter a margem de lucro dele, a margem de negócio dele, talvez ele tenha aí um negócio mais saudável que o seu, pensando somente nessa questão da reforma tributária. Então, é uma questão de análise de mim como fornecedor, né, fornecendo mercadorias, fornecendo serviços e eu também como adquirente pensando nas minhas aquisições dos meus fornecedores e eu dei essa dica para você de como formar esse preço base para iniciar uma negociação pensando em reforma tributária, certo? Então, você vê como a reforma tributária, mais uma vez, eu já falei isso diversas vezes no meu canal, a reforma tributária, ela tá longe de ser só uma reforma, de tributos, efetivamente, uma mudança na forma de apurar tributos. A reforma tributária ela veio para mudar a forma de se fazer negócio, tá? A forma de se executar um negócio. Hoje, por exemplo, o seu fornecedor, né, a tua relação com o seu fornecedor, ela é muito mais de negócio efetivamente, porque a maioria dos seus fornecedores, pensando aqui em incorporação imobiliária, em loteamento, construção civil, a maioria dos seus fornecedores não lhe dá nenhum benefício tributário. O imposto que eles embutem no preço deles e que vem na nota fiscal, você não é contribuinte. Então, ou eles são impostos cumulativos ou você não é contribuinte daquele imposto. Pensando em ICMS, por exemplo, você não é contribuinte de ICMS, então você não aproveita o ICMS do seu material de construção. E você, construtora, do lucro presumido, lucro real, que paga ISS, o ISS é um imposto cumulativo hoje. Então você não se aproveita desse ISS que tá embutido no preço. Então, os seus fornecedores que hoje só têm essa importância comercial, essa questão de relação de negócio, com a reforma tributária serão fornecedores estratégicos também no âmbito tributário, tá? Tanto por essa questão de preços que serão cobrados, seus fornecedores eles vão cobrar preços diferentes, principalmente aqueles, quando a gente contrasta, né, aqueles que se planejam e aqueles que não se planejam, você vai, testemunhar uma alteração de preços bem relevante. Também, os seus fornecedores, dependendo do regime tributário dos seus fornecedores, eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição, falando sobre o Simples Nacional. Então, dependendo do seu regime tributário, dos fornecedores, tá? Do seu também, você vai poder
ter mais ou menos créditos de BS e de CBS, por exemplo. Então, não é só uma reforma tributária para tributos. É uma reforma tributária que veio afetar a tua cultura de negócio, para afetar teu fluxo de caixa, a forma com que você se relaciona com esses fornecedores, veio para afetar o teu resultado, a tua DRE diretamente. Então, se você precisa hoje de um contador que esteja preparado para te ajudar a se planejar para a reforma tributária, eu vou pedir para você entrar em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e nele você fala diretamente comigo, tá? Eu pessoalmente vou te ajudar, vou entender o seu negócio, vou entender o seu contexto e vamos juntos desenvolver o melhor planejamento tributário possível para o seu negócio, para a sua empresa, pensando exclusivamente na reforma tributária e sempre em economia tributária. Combinado? Então não deixa de entrar em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. Para você que assistiu meu vídeo até aqui, muito obrigado. A sua visualização, ela conta muito no crescimento do canal, do meu canal. Deixa um like aqui embaixo para eu saber que esse vídeo ele foi interessante para você, que ele te ajudou de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Traga mais ideias de conteúdos que você quer ver aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estou postando, tentando postar pelo menos 3 vídeos por semana, às vezes até dois. Fica ligado que vai ter mais vídeos nas próximas semanas, nos próximos dias, sobre reforma tributária, sobre contabilidade. E eu vou deixar aqui um vídeo sobre o Split Payment, que é uma ferramenta muito interessante que vai nascer aqui no Brasil para ajudar a desenvolver a reforma tributária no nosso país, tá? E ela vai impactar muito o seu fluxo de caixa. Então, é muito interessante que você veja este vídeo. Muito obrigado e valeu!